bem-vindos a mais uma disciplina do nosso curso. Eu sou a professora Rosane Belé e nós vamos ver hoje a avaliação do desempenho. Nas empresas, modernamente, há muita valorização do quê? Do capital humano. E para valorizar o capital humano, nós temos que avaliar o seu desempenho dentro das empresas. Mas parem um pouquinho, você vai perguntar assim, avaliação... Gente, calma um pouquinho. A avaliação modernamente não é aquela coisa assim, sabatina, eu vou avaliar para demissão. Não. Nós vamos avaliar os nossos colaboradores para ver o quê? Os seus pontos fortes. Esse funcionário está adequado dentro da empresa? Ele está adequado no lugar certo? Ele está adequado com os seus colegas? Ele está executando a função certa? É isso a avaliação. Porque se ele for bem avaliado, como é que ele está sendo visto pelos seus colegas? Como é que ele está sendo visto pela chefia? E isso é importante para ele mesmo, porque ele vai poder melhorar o seu desempenho dentro da empresa. É isso que nós vamos começar a ver com a nossa disciplina hoje. Vamos para os slides? Então nós vamos começar com uma definição. E que diz o Chiavenato? Que a avaliação de desempenho é a apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa do cargo e o seu potencial de desenvolvimento. Peguem bem, pessoal, potencial de desenvolvimento. Todas as pessoas estão dentro de uma empresa para se desenvolver, para jogar o seu potencial cada vez mais dentro da empresa e crescer dentro dela. Então, de quem que é a gente? Porque é ele quem conhece efetivamente aquela pessoa. É ele que está no dia a dia, nas lides cotidianas com aquele funcionário. É ele quem efetivamente vai saber avaliar mais coerentemente esse funcionário. Então vamos ver aqui no nosso slide de quem que são as responsabilidades da avaliação do desempenho? Do gerente, do próprio indivíduo. Por que, professora? Eu vou mesmo me avaliar? Lógico que sim. Enquanto o seu superior faz uma avaliação, posteriormente eu, no caso o colaborador, também vai fazer uma avaliação do seu próprio desempenho. Por quê? Porque depois eles vão fazer um confronto dessas avaliações. Eles vão medir como é que ficaram as respostas dessas avaliações para poder depois dar um feedback e tomar algumas atitudes. Essas responsabilidades também podem ser de quem? Da equipe do trabalho. A equipe do trabalho também pode avaliar o nosso colaborador, pode ser da gestão de pessoas ou, no caso, dos recursos humanos da empresa e também de uma comissão de avaliação, se no caso na empresa houver. Vamos lá. Qual que é o objetivo básico dessa avaliação de desempenho? Gente, obviamente é melhorar toda a estrutura da empresa. Nós queremos melhorar com isso todo o desempenho dos funcionários, dos recursos humanos da empresa, ou seja, do capital humano dentro da empresa. É esse o fim principal da avaliação de desempenho, que o funcionário desenvolva suas potencialidades. É isso que nós queremos, ok? Vamos lá. E quais são os objetivos intermediários? O que nós queremos com isso? Gente, a partir do momento que nós temos uma avaliação do desempenho, eu tenho do meu funcionário um resultado das leads que ele faz no dia a dia, o que isso vai proporcionar para esse funcionário? Um feedback para que ele saiba, eu estou sendo visto de que modo pelo meu colega que está trabalhando do lado. Eu sou visto de que modo pelo meu supervisor. Eu sou visto de que modo por todas as pessoas da empresa. Eu tenho condições de crescer nessa empresa? Ou, atenção, pode ser até um perigo, um sinal de alerta, né? Acendeu a luzinha vermelha. Será que eu corro o risco de ser demitido? Ou, positivamente, eu tenho condições de ganhar uma promoção? Quem sabe salário? Tudo isso, gente, pode ser avaliado através da avaliação do desempenho. Então, como diz o nosso slide, é uma adequação do indivíduo ao cargo, quer dizer, eu vou verificar se eu coloquei a pessoa certa no lugar certo. Eu acho que muitas vezes vocês já devem ter verificado assim, ó. Ah, essa pessoa era tão boa na outra empresa, por que aquela não está dando certo? Porque talvez ela não esteja no lugar certo, no cargo certo.
Então, com a avaliação de desempenho, eu vou verificar isso. Feedback para o funcionário, como eu comentei com vocês. O funcionário vai saber a resposta de todo o seu trabalho que está sendo executado. E para isso, já dou um alerta para todos vocês. Na hora do feedback, o funcionário tem que ter muita calma, muita perseverança para entender que esse feedback é para o seu bem, é uma coisa para o seu crescimento, ok? Não é uma coisa individual, prestem atenção, eu não estou falando assim, ó, eu vou dar o feedback do Joãozinho. Não, eu vou dar o feedback do trabalho do Joãozinho, o que é muito diferente. Eu vou ter um resultado para treinamento, quer dizer, será que esse funcionário, através dessa avaliação de desempenho, precisa de um treinamento? Movimentações de pessoal, por que isso? Que através dessa avaliação de desempenho, eu vou verificar se eu preciso fazer modificações de pessoal dentro da minha empresa. Quem sabe eu mudo as pessoas de cargo, não é mesmo? Incentivo salarial ao bom desempenho, essa é uma das boas partes, não é verdade? Melhoria do relacionamento líder com a equipe, às vezes apenas um mau jeito de se falar, um mal entendido, e com a avaliação de desempenho, as conversas podem ser melhoradas entre a equipe e o seu líder. E estímulo à maior produtividade. E quais são os benefícios para todos essa avaliação de desempenho? Gente, a avaliação de desempenho é bom para todo mundo. É bom para o líder, porque vai ter um funcionário mais contente, mais alegre, produtivo dentro da empresa, mais integrado com a empresa e com a sua equipe. É bom para o funcionário, porque ele vai saber o que estão pensando dele, o que esperam dele e o que ele pode melhorar. E vai ser bom para toda a organização, porque todos vão sair satisfeitos, não é mesmo? E que métodos nós poderemos utilizar para fazer essa avaliação de desempenho? Vocês devem estar pensando, nossa, será que é tão difícil assim? Não, gente, vamos lá com calma. Nós temos vários métodos e eu lembro a vocês, no material de vocês, nas apostilas, tem bastante coisa, bastante discriminado que vocês podem ler com atenção para ter um maior embasamento, ok? A professora está passando aqui por cima, fazendo uma coisa um pouco mais rápida para que vocês tenham assim uma abertura da matéria, para vocês terem um conhecimento maior. Na apostila vocês têm um conhecimento um pouquinho mais detalhado, ok? Estou lembrando vocês. Voltando aqui. Então, que método nós temos para a avaliação de desempenho? Gente, nós temos vários aqui, sendo que o escala gráfica é um dos métodos mais simples, mais antigos e dos mais utilizados, mas hoje quase não se utiliza mais. Dentro das empresas modernas, nós temos métodos melhores para avaliar os nossos colaboradores. Essa escala gráfica foi um dos métodos mais antigos que foi começado a se usar, são bastante simples e é um pouquinho tendenciosos. No material vocês vão dar uma olhada. Nós temos escolha forçada, incidentes críticos, comparação às pares, frases descritivas e pesquisas de campo. Eu gostaria de falar um pouquinho agora de indicadores de avaliação. Antes disso, quero lembrar que um dos métodos de avaliação é um método de 360 graus que nós vamos ver logo a seguir, ok? Vamos lá. Indicadores de avaliação. Bom, para eu avaliar alguém ou alguma coisa, você deve estar pensando, eu devo ter algum indicador, não é verdade? Eu tenho que ter alguma coisa para me pautar para eu ser avaliado, certo? Ok, então vamos lá. Para a avaliação de desempenho também, nós temos alguns indicadores dessa avaliação, que podem ser sistêmicos, como por exemplo, dentro da empresa eu tenho alguns processos, eu tenho planejamento estratégico, eu tenho algumas metas para serem alcançadas, então é estabelecido essas metas ou um planejamento para ser atingido, e isso pode ser um sistema, um indicador de avaliação de desempenho. Eu tenho um indicador financeiro,
né? Para quem, aliás, lida com, por exemplo, com vendas ou com finanças, sabe disso muito bem. Indicadores financeiros, se eu não atingir determinado valor, eu não consigo determinada coisa. Então, o financeiro também pode ser um indicador de avaliação de desempenho. Os ligados ao cliente. Quem trabalha muito com marketing, com vendas, ligado diretamente ao cliente, sabe exatamente como é que é isso. Se eu não consigo número X de clientes novos para a minha empresa, eu não consigo ser bem avaliado. Se eu não consigo cliente X, abertura de conta de banco, por exemplo, né? É muito comum de nós vermos isso. Se a senhorita lá do banco não conseguiu determinados números novos de clientes, de abertura de contas novas, de poupança ou de conta corrente, ela não vai ser bem avaliada, não é verdade? Lembra disso? São coisas comuns que a gente vai lembrando assim, para vocês conseguirem fazer esse link. É um avaliador de desempenho. Ou indicadores internos. Pode ser qualquer procedimento interno da empresa. Aí depende de empresa para empresa e podem ser indicadores de inovação. Empresas de tecnologia, empresas novas, eles querem muitas coisas de inovação, de marketing, de propaganda. Se eu não tiver determinadas inovações, produtos, propaganda, eu não sou bem avaliado. Então, depende de empresa para empresa, eu posso usar um ou mais indicadores de avaliação. Depende muito de empresa para empresa. Gente, eu gostaria muito de comentar com vocês isso. Cada empresa é uma. Quando a gente vai fazer uma avaliação de desempenho, nunca peguem nada muito pronto. Ah, foi utilizado na empresa passada, na empresa A. Eu usei na empresa A, então eu vou usar na minha empresa. Lá deu bem, que é uma beleza. Lá deu um resultado extraordinário. Então eu vou utilizar na minha empresa. Nem sempre funciona, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. A empresa tem um movimento diferente. A empresa tem um sistema de trabalhar diferente. Então você tem que adaptar para a sua empresa, tá? É uma coisa que eu sempre digo para todos os alunos. A gente tem que olhar globalmente e aplicar localmente. Eu posso muito bem pegar uma ideia de um outro lugar. Ah, essa ideia é maravilhosa. Essa ideia eu vi numa outra empresa, mas essa ideia eu posso colocar na minha? Exatamente assim? Nem sempre vai dar certo. Eu posso pegar a ideia e me apropriar para os moldes da minha empresa. Entenderam isso, gente? Gente, e como é que nós fazemos uma entrevista de avaliação de desempenho? Como é que eu vou chamar o meu colaborador para fazer essa avaliação de desempenho com ele? Eu não posso pegar essa pessoa despreparadamente. Ela tem que saber que ela vai ser avaliada. E outra, eu tenho que prepará-la, porque senão ela vai ficar morrendo de medo. Ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu vou me avaliar, eu vou ficar morrendo de medo. Vai dar até dor de barriga. Não, gente, não é assim. Vai ser com muita calma, vai ter que ser muito preparada e a pessoa vai ter que saber que vai ser avaliada, porque é para o bem dela, para o próprio progresso desse funcionário. Então, a finalidade é comunicar o resultado da avaliação ao funcionário avaliado, realizada pelo supervisor hierárquico direto, tá? Entrega antecipada ao avaliado e com uma marcação certinha. Então, eu chamo o colaborador e eu digo, olha, nós fizemos uma avaliação com você, vai ser assim, 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 assado, o resultado é assim, um dia, hora marcado, um ambiente gostoso, um ambiente de silêncio, onde só estejam eles para receber essa avaliação. Sabe, não pode ser do meio de outras pessoas, porque é uma coisa confidencial, é uma coisa individual. Então, é uma coisa com data e hora marcada, um ambiente sem interrupção. Eu não posso estar falando da vida do meu colaborador sendo interrompido a todo momento. E telefone aqui, já vou só um minutinho. Não, gente.
marca uma hora local, avisa para os demais funcionários, secretários, se houver, eu vou atender a essa pessoa. E fale com certeza, com clareza, explique bem e tire todas as dúvidas. Preparo prévio do líder, quer dizer que a pessoa que vai dar o feedback também tem que estar preparado. Ele tem que saber como dar essa avaliação ao seu colaborador. Alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês deem uma olhadinha no material. Quais são os objetivos da entrevista de desempenho? É mostrar, gente, ao colaborador quais são os pontos fortes, os pontos fracos desse colaborador. Em que ele pode melhorar, em que ele pode acrescentar para a empresa. Né? Nós sempre temos pontos a melhorar. Ninguém é perfeito. Nós estamos em constante evolução. Então, essa avaliação de desempenho justamente para isso. Mostrar os pontos fortes e depois os fracos. Gente, uma dica para vocês. Sempre que forem falar para o colaborador, sempre mostre os pontos positivos primeiro. Depois os negativos. O impacto da resposta fica bem melhor, as pessoas aceitam melhor isso. Ok? Dica da professora. Comparar o desempenho com as metas. Um exemplo. Olha, as metas que nós pretendemos para o trimestre passado, por exemplo, foram essas, mas o seu desempenho foi assim, 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 assado. E justifique para ele, mostre, olha, você poderia ter melhorado nisso, nisso, naquele outro. É o jeito calmo de explicar ao colaborador. Orientar o avaliado para a melhoria, é isso que nós estamos falando aqui. Dizer para ele que essa avaliação é somente para a melhoria dele, para o progresso dele dentro da empresa. E a melhoria da relação líder com o subordinado, porque isso faz com que o líder e o subordinado se aproximem, faz com que a relação entre os dois seja quase que de cumplicidade, porque aí eles vão se entender muito melhor. Nós vamos dar uma paradinha agora, vocês vão tomar uma água, vão espichar as pernas, tomar um café, eu vou tomar a minha água e depois nós voltamos para falar um pouquinho mais sobre a avaliação 360 graus. Espero vocês daqui a 5 minutinhos, ok?